esse capítulo. Primeiro, um dos pontos principais desse capítulo, atos administrativos, é isso aqui, ó. As bancas adoram perguntar o que nós chamamos de elementos dos atos administrativos, ou, se você preferir, requisitos dos atos administrativos ou pressupostos de validade dos atos administrativos. Você conhece mais pela palavra elementos, né? Pois é, quais são os 5 elementos do ato administrativo? Quais são os 5 elementos? Terra, fogo, água? Não, nada disso. Os 5 elementos do ato administrativo são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Alguns decoram por cofifomob, eu acho tão estranha essa palavra, eu prefiro Carlão fritou farofa com muito ovo. Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Thales, para que servem os elementos? É o seguinte, quando a administração pública resolve fazer um ato administrativo, e eu quero saber se esse ato administrativo, eu quero olhar, eu quero saber se esse ato administrativo, ele está dentro da lei, se ele é legal, se ele é válido, o que eu faço? Um checklist. E aí eu vou observar os 5 elementos. Então eu vou observar a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. É um checklist. Passando por esse checklist, o ato é válido, o ato é legal. Por isso a importância de estudarmos os 5 elementos do ato administrativo. Tá beleza? Vamos lá, vamos continuar. Aluno meu, eu não aceito que decore apenas um nomezinho de cada elemento, não. Aluno meu, eu faço questão que ele saiba os elementos e os seus apelidos. Então vamos lá? Se você for para uma prova, de repente a banca não vai falar competência. A banca vai falar agente ou vai falar sujeito no lugar da palavra competência. Ou então a tua banca pode falar agente competente, sujeito competente. Tudo farinha do mesmo saco, tá tudo certo. O outro elemento, finalidade, esse não tem apelido. O outro elemento, forma. E o outro elemento, motivo ou causa. E o último elemento, objeto ou conteúdo. Eu vou salvar essa live sim, para depois você poder retornar e sair fazendo as suas anotações, tá bom? Então vamos lá. E lembra que ela fica só 24 horas no ar aí, as nossas lives, né? Pois bem, desses 5 elementos, eu quero pelo menos trabalhar nesse primeiro momento 2 elementos com você que são indiscutivelmente importantes para a tua prova. Quais são eles? São 2 elementos que estão relacionados ao excesso de poder e ao desvio de poder. Excesso de poder, desvio de poder. Esses 2 são espécies de uma coisinha que chamamos abuso de poder. Então vamos lá? Excesso de poder, desvio de poder são espécies de abuso de poder. Vamos começar. Primeira coisa, pessoal, olha lá, eu quero mostrar para você, aqui ó, o elemento competência. Competência. Você vai trabalhar, por exemplo, na Polícia Militar. Você vai trabalhar, por exemplo, na Polícia Civil. Você vai trabalhar, por exemplo, no Tribunal Regional do Trabalho. Bacana. O órgão tem as suas competências. Quem é que define as competências do órgão? Resposta, é a lei. A lei é que define as competências do órgão. A lei é que fala de maneira expressa, jamais de maneira implícita, jamais de maneira tácita, jamais de maneira subentendida. É a lei que de maneira expressa fala quais são as competências do órgão. E dentro do órgão vai estar você, que está aí do outro lado da tela, você, agente público, trabalhando aqui dentro. Qual é a tua obrigação? A tua obrigação é trabalhar dentro desse órgão, mas dentro dos limites da sua competência. A sua obrigação é trabalhar dentro desse campo de atribuições. Que campo de atribuições? Ué, dentro do campo de atribuições, do campo de competências, que foi definido pela lei de maneira expressa. Só que muitas das vezes, infelizmente, o agente público faz o quê? Mija fora do periquinho. O que ele faz? Ele atua fora dos limites da sua competência. Pratica algo sem ter competência. E aí qual é o nome que a gente vai dar para isso? A gente vai dar para isso o nome de excesso de poder. Pessoal, estão comentando aqui que é melhor desativar aqui os comentários para não atrapalhar. Como é que eu faço? Me ajuda porque eu sou leigo aqui nesse Instagram. Eu dei 2, 3 aulas até hoje. Como é que eu faço para desativar aqui os comentários? Me dá uma dica, pessoal. Me já fala piniquinho. É isso aí, menino.
Como é que eu faço para desativar aqui os comentários? Depois eu ativo eles novamente. Me dá a dica. Hã? Clica no ativar. KKS, danado. Tu quer me enrolar aqui, né? E aí, cadê? Deu ruim? E aí, pessoal, fala pra mim, como é que eu desativo os comentários? Fala, galera, não sei não, fala comigo. Tá bom, então vamos continuar, ninguém tá falando, vamos continuar aqui. Bom, o que acontece? Aí, qual é a obrigação do agente público? Atuar dentro desse campo de competências. Atuar dentro desse campo de atribuições. Mas o cara mija fora do piniquinho, ele sai do seu campo de competências, e o que acontece? Ele age com excesso de poder. Então, o que é excesso de poder? É isso aqui, ó. Vou sair da frente da tela e eu quero que você me ajude. Observa essa tela. O que essa tela está mostrando? A administração. E dentro da administração, você, agente público, trabalhando. Mas você tem que trabalhar dentro dos limites da sua competência. Que competência? Da competência determinada pela lei de maneira expressa. Pois bem, eu quero que você olhe para a tela, eu vou sair daqui. Agora eu quero que você olhe para a tela e me diga o seguinte. O agente público que está aqui dentro está atuando, vai respondendo aí, dentro ou fora dos limites da sua competência? Está conseguindo enxergar uma seta verde? Está conseguindo enxergar uma seta verde? E aí? Está atuando dentro ou fora dos limites da sua competência? Responde para mim. Dentro ou fora? Fora? TH está fora? Olha aqui, ele está atuando, olha a seta verde, dentro dos limites da sua competência. Então até agora está atuando dentro. Bacana? Não tem excesso de poder nenhum. Joia. Vamos continuar. Isso é teste de exame psicotécnico também. Olha lá. E agora, está atuando dentro ou fora? Dentro. Isso, Lilian. Bacana. Joia. Bom, e agora? Está no limite. Nesse momento ele está quase fazendo alguma coisa sem ter competência. E na hora que ele sai dos limites da sua competência, galera, qual é o nome disso? Isso é ato administrativo praticado com excesso de poder. Então, se tua banca perguntar o que é excesso de poder, é quando o agente pratica o ato fora dos limites da sua competência. Tá joia? Ou então uma outra maneira bonita, também rebuscada de falar excesso de poder, é quando o agente até tem competência para a prática do ato, mas ele excede, extrapola, ultrapassa, exorbita, vai além. Thales, traduz. É quando o agente público, por exemplo, ele tem competência para aplicar uma multa de até 10 mil. Mas naquele dia, cara, ele ficou tão irritado da vigilância sanitária. Ele ficou tão irritado com o que ele viu, que ele aplicou uma multa de 50 mil. Veja, ele até tinha competência para aplicar multa. Só que naquele momento ele extrapolou, exagerou, ultrapassou, exorbitou, foi além. Nome disso? Excesso de poder. Bacana? E o excesso de poder, portanto, está relacionado ao elemento competência. O outro assunto que é muito cobrado nas provas de concurso público, valeu, Viviane? O outro assunto que é muito cobrado nas provas de concurso público não é só o excesso de poder, mas o desvio de poder. E ó, desvio de poder tem um apelido na tua prova. Desvio de finalidade. E o que é desvio de poder ou desvio de finalidade? Vamos ver? Então olha lá. Vou te mostrar. Só um pouquinho, estou virando aqui. Está aqui. Vamos lá. Para te ensinar desvio de poder, calma, eu vou chegar em abuso de poder daqui a pouco. Para eu te mostrar desvio de poder ou desvio de finalidade, veja o que está acontecendo. Olha o que eu trouxe para você. A administração pública resolve fazer um ato, removendo você de um local para outro local. Não importa se é dentro ou fora do mesmo município. Não importa. Quando ela resolve pegar você de um local e mandar você para outro local, o nome disso é remoção. Não sei se você está conseguindo enxergar, mas aqui está escrito remoção de ofício, ou ex ofício. O que significa? Que você foi trabalhar, chegou no órgão público, você não pediu para ser removido, e ela te removeu.
por iniciativa própria dela. Ninguém pediu, ninguém solicitou, ninguém requereu e ela te removeu. O nome disso, remoção de ofício. Eu tenho duas perguntas para te fazer. Pergunta número 1. Qual que é a finalidade de todo e qualquer ato praticado pela administração pública? Qual é? Resposta. A finalidade de todo e qualquer ato praticado pela administração pública é a busca do interesse público. Então, qualquer ato que ela praticar, seja qual for, eu posso falar uma remoção, eu posso falar uma multa, eu posso falar uma transferência, eu posso falar uma exoneração, eu posso falar uma aposentadoria. Qualquer ato que a administração pública pratique é com a finalidade de alcançar o interesse público. Ponto. Mas agora eu vou te fazer outra pergunta. Quem é que disse que a finalidade de todo e qualquer ato praticado pela administração pública é a busca do interesse público? Quem disse isso? Resposta: é a lei. E como é que a lei fala com a administração? De duas maneiras. A lei conversa com a administração de maneira expressa ou a lei conversa com a administração de maneira implícita. Então tem duas maneiras da administração pública saber das coisas. É através da lei, falando com ela de maneira expressa, está lá escrito, ou de maneira implícita. Pois bem, eu tenho outra pergunta para te fazer. Qual que é a finalidade de uma remoção? Para que serve uma remoção? Aí você vai falar assim, Carlos, interesse público. Não. Quando eu perguntei para você, qual é a finalidade de todo e qualquer ato praticado pela administração, aí você responde para mim, interesse público. Mas agora eu estou te perguntando, qual é a finalidade de uma remoção? Agora o que eu quero saber é, para que serve uma remoção? Qual é o objetivo de uma remoção? Aí você vai me dizer, Thales, uma remoção serve para remover. Thales, uma remoção serve para deslocar. Serve para pegar o servidor de um local e levar ele para outro local. Aí eu te pergunto, quem disse isso? Aí você me responde, já aprendi, Thales. Quem diz isso é a lei. E a lei fala de maneira expressa e a lei fala de maneira implícita com a administração. Então, vamos devagar. Eu estou querendo chegar no ponto para te explicar desvio de finalidade. Continua prestando atenção. Olha lá. Toda vez que a administração pública, portanto, fizer um ato, esse ato tem quantas finalidades? Responde para mim. Toda vez que a administração pública fizer um ato, esse ato tem quantas finalidades? E aí? Quantas finalidades tem o ato? Duas. E aí, Flávio, você sorriu? Quantas finalidades, maninho? Stephanie, uma? Lilian, duas? Isaac, três? Dois. Vamos lá? Votação esgotada. Toda vez que a administração fizer qualquer ato, ele tem duas finalidades. Uma é a finalidade sempre da busca do interesse público. Quem falou isso? A lei. E qual é a outra finalidade? É a finalidade específica do ato. Uma remoção tem a finalidade de remover. Uma multa tem a finalidade específica de punir. Uma aposentadoria tem a finalidade específica de aposentar. Então, todo ato tem duas finalidades. Bacana? Só que, infelizmente, o administrador público não cumpre com as finalidades do ato administrativo. Infelizmente, muitas das vezes, o administrador público faz o ato não com a finalidade do interesse público. Sabe o que ele faz? Ele faz o ato com a finalidade de alcançar seu interesse particular. E quando ele descumpre o interesse público e busca o interesse particular, olha lá para o slide, o que está acontecendo? Se ele busca o interesse particular, ele se desviou da finalidade do interesse público. E o nome disso é desvio de finalidade, que era para ser o interesse público. E ele foi movido por interesse pessoal. Isso é desvio de finalidade, também chamado na tua prova, desvio de poder. Mas não acabou aí não. Continua, vem para cá. Pergunto para vocês, qual que é a finalidade de uma remoção? Fala para mim. Para que serve uma remoção? Letra A, punir servidor.
Letra B, deslocar servidor. Letra C, as duas estão corretas. Qual que você marca? Letra A, uma remoção serve para punir servidor. Letra B, deslocar, remover. Letra C, as duas opções são corretas. Pergunto, para que serve uma remoção, pessoal? E aí? Deslocar, letra B. E aí? Tainara, deslocar. Estude, sonha, letra B, deslocar. Jefferson, deslocar. Parabéns. Isso aí. É isso aí. Gente, quem falou que a remoção é para remover foi a lei, não é o Thales que falou. Não foi o Thales que falou, foi a lei. É a lei que fala com a administração. E ela disse, a administração quer remover servidor é com a finalidade de deslocar, não é para punir. Só que muitas das vezes, infelizmente, o que acontece? O administrador faz o ato de remoção, não com a finalidade dada pela lei, não com a finalidade de deslocar, não com a finalidade de remover, mas faz o ato com a finalidade de punir o servidor. E aí, quando a administração faz o ato, descumprindo com a finalidade determinada pela lei, de maneira expressa ou implícita, vou repetir, quando a administração faz o ato, não com a finalidade determinada pela lei de maneira expressa ou implícita, mas com outra finalidade, com finalidade diferente, com finalidade diversa daquela que foi determinada pela lei, o nome disso na hora da tua prova é desvio de poder ou desvio de finalidade. Que eu não posso confundir com excesso de poder. Por quê? Porque excesso de poder a gente viu há poucos minutos atrás. Excesso de poder é problema de competência. É vício de competência. O cara não tem competência, faz o ato. Isso é excesso de poder. Ou o cara tem competência e extrapola, ultrapassa, exorbita, vai além. Isso é excesso de poder. Agora, desvio de poder ou desvio de finalidade é quando ele pratica o ato. Não com a finalidade do interesse público, mas com a finalidade do interesse particular. Ou então quando ele faz o ato de remoção, não com a finalidade de deslocar, mas com a finalidade de punir. Não pode. É desvio de finalidade, é desvio de poder. Agora, quer ver a parte mais bacana? Que muito aluno confunde, porque o aluno confunde excesso com desvio e com abuso. Olha só o que eu quero te mostrar. Aqui. Existem duas espécies de abuso de poder. E quais são as duas espécies de abuso de poder? Excesso de poder e desvio de poder. Onde o excesso de poder é problema de competência. E o desvio de poder é problema de finalidade. Certo? Todo excesso é um abuso. Todo desvio é um abuso. Nem todo abuso é um excesso, porque pode ser um desvio. Nem todo abuso é um desvio, porque pode ser um excesso. Bacana? Tenho outra pergunta para te fazer. Galera, abuso de poder é por ação ou omissão? Respondam aí. Abuso de poder é por ação ou é por omissão? E aí? Abuso de poder, ação ou omissão? Não tem no YouTube, tá? Ainda não comecei a postar vídeos no YouTube ainda. Em breve eu vou começar a postar vídeos em site próprio. Ação, Anderson, Alice falou ação, Bruno falou os dois, ação, Lilian, ação, Flávio, ação, para de falar só ação, galera, para, tá errado, os dois. O certo é falar os dois. Pensa comigo, imagina o seguinte, sou policial, já algemei a criatura, já está algemada, já levei ela para a delegacia, já está sob a custódia do Estado. Aí eu vou e dou um tapa na orelha do cara. E depois eu falo para me justificar, eu dei um tapa na orelha do cara porque eu estava matando um mosquitinho da dengue que estava voando na orelha dele. Isso é ação.
abusiva. Ok? Inclusive, já diz o nosso Tribunal Superior que isso, inclusive, é improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. É improbidade. Agora, imagine a outra cena. Eu sou policial, já estou indo para casa. Lembra que policial é policial 24 horas. Policial, se ele vê um assalto acontecendo, ele tem que tomar uma atitude dentro das suas possibilidades. Se ele estiver, por exemplo, no seu horário de folga. Pois bem, aí eu sou policial. Estou até armado, estou com a arma na cintura. Estou no ponto de ônibus. E a vovozinha, a 1,5 m de distância, está sendo assaltada. Aí eu não quero problema não, nem eu quero ir embora para casa, nem BO, nem pensar. O que eu faço? Viro de costas para a vovozinha e finge que finge que não é comigo, que eu não estou vendo. Aí eu viro de costas e começo até a cantar. Você quer brincar na neve, um boneco quer fazer. Cara, é omissão abusiva. Porque você tinha o dever de agir e não agiu. Você tinha o dever de alcançar o interesse público efetivando a prisão do cara. Ou tentando evitar que o assalto acontecesse. E você nada fez porque não quis, tendo condições para ter feito. Você estava armado e o cara só com uma faquinha. Então, nesse caso, é abuso de poder. Então, se cair na tua prova, abuso de poder pode se dar tanto por ação quanto por omissão. Tanto por conduta dolosa quanto por conduta culposa. E detalhe, omissão é abusiva somente quando a gente tem o dever de agir, mas ele não age. Aí é que a omissão passa a ser abusiva. Tá, beleza? Muito bem. Joinha. Galera, olha esse slide aqui, ó. Vou sair da tela para você me dizer. Então vamos lá. Olha para essa tela e me diz, esse cara está agindo dentro ou fora dos limites da sua competência? Até agora dentro. Até agora dentro. Nesse momento fora. Quando ele agiu fora, ele agiu com excesso de poder. Muito bem. Agora, olha a segunda situação. O cara tem que atuar pensando no interesse público. E eu quero que vocês me respondam. Está a administração pública agindo em direção ao interesse público? Sim ou não? Olha lá. Está a administração pública agindo na busca do interesse público? Sim ou não? Ela enganou todo mundo. Você pensou que ela estava buscando o interesse público. Ela se desviou. Ela se desviou do interesse público. E ela buscou o interesse particular. O nome disso? Desvio de finalidade. Pega o excesso, pega o desvio, e esses dois temos o que chamamos de abuso de poder. São as espécies de abuso de poder, tá bom? Excesso e desvio. Imagine a seguinte situação. Imagine a seguinte situação. O cara acabou de ser aprovado do concurso público do TRT. Estágio probatório, acabou de entrar, barriga verde. Pois bem, aí esse cara está lá trabalhando, aí ele se apaixona, mas se apaixona perdidamente por uma servidora da casa. Ele novinho, 22 anos, e ela já com seus 52 anos de idade. Só que ele não sabia que essa servidora, era filha do presidente do órgão. E quando o presidente do órgão tomou conhecimento que a sua filha, 50 e tantos anos de idade, servidora antiga da casa, virgem, solteira, estava se apaixonando por um cara que nem havia ainda sido aprovado no estágio probatório, o que a autoridade máxima fez? Removeu esse servidor lá para longe. Pergunto, ele fez isso com a finalidade do interesse público ou do interesse pessoal? Do interesse pessoal. Pergunto, ele fez isso como necessidade do serviço, mandando ele para longe? Ou fez isso como uma forma de punir o cara? Porque ele estava apaixonado por sua filha. E ele não gostou de jeito nenhum, ele não gostou disso. Então isso é desvio de poder ou desvio de finalidade. Tá bacana? Bom, vamos passar para frente, mais alguns tópicos. Muito bem. Forma é outro elemento dos atos administrativos. Falamos da competência, falamos um pouquinho da finalidade, e eu quero te falar um pouquinho também do elemento chamado forma. Pessoal, forma é a exteriorização do ato administrativo. Por exemplo, eu quero que vocês me digam aqui,
Que ato administrativo eu, Thales, estou pensando nesse momento? Que ato eu, Thales, estou pensando nesse momento? Me diga. Estou aguardando. Que ato eu estou pensando agora? Você não sabe, né? Sabe por que você não sabe que ato eu estou pensando agora? Porque eu ainda não exteriorizei materialmente o ato administrativo. Agora eu vou exteriorizar para você saber. Olha, pessoal, eu estou pensando neste momento, quer ver no quê? Tenta dizer o que é isso aqui para mim. E aí? Me diz o que é isso. Eu estou exteriorizando. Eu estou exteriorizando materialmente um ato. Só que eu não estou exteriorizando na forma oral, eu não estou falando, e eu não estou exteriorizando na forma escrita, eu não estou escrevendo. Eu estou te mostrando um sinal. Então eu quero que você me diga que sinal é esse. E detalhe, não é sacanagem não. Isso aqui não é sacanagem, não vem falar besteira aqui não. Que ato é esse? Deixa eu ver se alguém aqui está acertando. Que ato é esse? Sim, eu exteriorizei na forma de sinal. Mas que ato é esse que eu mostrei? Fala para mim. E aí, Iracema, fala, que ato é esse, Alan? Sinal, sim, mas o que é exatamente isso que eu fiz? Tem que ser escrito oral? Não, senhor. Eu acabei de te mostrar um ato na forma de sinal. Cara, pensa no sinal de trânsito. O semáforo é na forma de sinal. Por exemplo, o que é o vermelho? Pare. O que é o verde? Siga. O que é o amarelo? Corre, criatura. É ato administrativo na forma de sinal. Um guarda de trânsito. O guarda de trânsito fazendo assim para você, mandando você encostar. Aí você não entende o sinal dele. É um ato administrativo, é uma ordem, encosta. Aí você dá tchau para ele, você não entende, dá tchau. Ele vai virar para você e vai conversar com você. Então nós temos muito ato administrativo na forma de sinal. Uma placa de proibido estacionar é ato administrativo na forma de sinal. E aí, galerinha? Pois bem, o apito é o som. Pois é, isso aqui é uma tartaruga, tá? Para quem não sabia, e esse sinal é de uma tartaruguinha. Como é que você sabe que é uma tartaruguinha? Porque eu apresentei esse ato na forma de sinal. Mas os atos não são apenas na forma de sinal, podem ser também na forma oral. Então, muitas das vezes, a administração pública, ela faz ato oral. Por exemplo, seu superior te dando ordem. Se o superior te dá uma ordem, não precisa sempre ser por escrito. Ele pode fazer isso na forma o quê? Oral. Ou então numa situação de emergência. Muitas das vezes, numa situação de emergência, a ordem vai vir de maneira oral. Então, é possível, sim, muito ato administrativo ser exteriorizado na forma oral. Situação de emergência e numa situação de hierarquia, ok? Então, vamos lá. Não começa com fora Temer, com fora Lula. Gente, vamos trabalhar aqui só a matéria de direito administrativo, tá bom, maninho? Nada de ficar questões políticas. Continua. Agora, a forma mais usada, a forma mais usual, sabe qual que é? É a forma escrita. Então, uma aposentadoria é por escrito, uma demissão é por escrito, uma advertência é por escrito, uma multa é por escrito. A maioria dos atos administrativos é por escrito. Tá, joinha? Então é isso. Esse é o elemento forma. Não cai na besteira de responder numa prova assim, ó. Os atos administrativos são exteriorizados exclusivamente na forma escrita. Bobeira. A maioria deles sim. Mas temos outras formas também, como eu acabei de te apresentar, a forma oral e a forma de sinais. Joia? Muito bem. Nós temos também um outro ato administrativo, que é esse aqui, ó. Aqui. Nós temos também um outro ato administrativo, que é esse aqui, ó. O objeto. Tá? O que é isso? Primeiro, qual é o apelido para o objeto? Conteúdo. Conteúdo. Pois bem, como é que funciona? Funciona assim, ó. Quando a administração faz um ato administrativo, esse ato administrativo traz consigo um objeto ou conteúdo. Thales, o que é o objeto ou conteúdo? Pessoal, o objeto ou conteúdo é o próprio ato. Não, Thales, eu não entendi. Pessoal, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é uma autorização para a posse de arma. Qual é o conteúdo? Autorização para a posse de arma. Não, Thales, ainda não entendi. Pessoal, o que é isso aqui? É uma multa de trânsito. Qual é o objeto ou conteúdo?
multa de trânsito. Tá, ainda não entendi. Pessoal, o que é isso aqui? É uma CNH, licença para dirigir. Qual é o objeto ou conteúdo? É uma licença para dirigir. Então, o conteúdo, o objeto ou conteúdo é o próprio ato. E eu quero te dizer o seguinte, eu quero te dizer que toda vez que a administração faz um ato administrativo, vai ter um objeto. Esse objeto vai ter a aptidão para produzir o que nós chamamos em prova de efeito jurídico imediato, efeito de direito, consequência jurídica. Qualquer termo assim. Então vem comigo. Toda vez que a administração faz o ato, ele tem um objeto. Esse objeto tem uma aptidão, produzir um efeito. Qual o efeito? Aí nós temos vários efeitos. Quer ver? Nós temos modificar, adquirir, resguardar, transferir, extinguir direitos. Não, Thales, eu não entendi. Me explica melhor? Bacana, eu vou te explicar. Você procura a administração e pede autorização para a posse de arma. Tá joia? E pede autorização para a posse de arma. Pois bem, quando você pede autorização para a posse de arma na Polícia Federal, a administração faz um ato administrativo chamado autorização para a posse de arma. Qual é o objeto ou conteúdo? A autorização para a posse de arma. Bacana. Essa autorização para a posse de arma, esse conteúdo, vai produzir um efeito. Qual é o efeito? Você acabou por adquirir o direito à posse da arma. Então, adquirir o direito à posse da arma é o efeito jurídico que foi produzido pelo objeto ou conteúdo do ato administrativo praticado pela administração. Ou daqui para lá, a administração fez o ato, esse ato tem um objeto, esse objeto produz um efeito e você adquiriu o direito à posse de arma. Aí você vai lá na loja do seu Mohammed, aí você compra a arma, aí você se empolga, compra uma bazuca, compra umas granadas, compra um tanque da Segunda Guerra Mundial. O que vai acontecer? A administração faz um novo ato administrativo, com um novo objeto ou conteúdo. Qual? Cassação à posse de arma. Com a cassação, esse objeto, que é a cassação, vai produzir um novo efeito. Qual o efeito? O seu direito foi extinto. Então, esses são alguns dos efeitos jurídicos do objeto do ato administrativo. Quais são eles? Modificar, adquirir, resguardar, transferir e extinguir direitos. Se você pegar a primeira letra de cada palavra, o que vai dar? Marte. Marte. Modificar, adquirir, resguardar, transferir e extinguir. Pelo amor de Deus, não vai fazer como um aluno meu. Eu dei essa aula, eu expliquei no cursinho, eu falei do Marte, eu expliquei tudo isso para ele. Ele foi para a prova. Chegou na prova, a prova fez uma pergunta sobre os efeitos. Os efeitos. Modificar, adquirir, resguardar, transferir e extinguir. Quais eram os efeitos do objeto do ato administrativo? Aí o aluno errou a questão. Chegou para mim todo desanimado. Professor, não é que caiu esse negócio aí de objeto do ato administrativo na minha prova? Aí eu perguntei para ele, você acertou, né, mano, velho? Ele respondeu, não, professor, eu errei. Aí eu falei, cara, por que você errou? Pois é, professor, eu fiquei tentando lembrar. O senhor falou aquele planeta do modificar, né, aquele negócio todo, era Saturno, não era, professor? Saturno, velho. Eu falei, é Marte, criatura, não é Saturno. O cara está até hoje procurando os efeitos do ato administrativo, tá bom? Tem nada a ver. Vamos lá? Vamos. Ou ainda, pode, aqui estão perguntando sobre impor obrigações, né? Ou então tá aqui, ó, respondendo a tua pergunta aqui, ó. Ô, Lilian, o objeto ou conteúdo pode produzir um efeito de impor obrigações. Vou repetir. O objeto ou conteúdo pode ter a aptidão para produzir, sabe qual é o efeito? Impor obrigação. Thales, eu não entendi. Como assim? Vamos lá? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Multa de trânsito. Olha para ela e me diz, o que ela está impondo? Resposta. Ela está impondo o dever de você efetuar o pagamento até o dia do vencimento. Então, essa imposição dessa obrigação de você efetuar o pagamento é outro efeito jurídico imediato, é outro efeito de direito, é outra consequência jurídica produzida pelo objeto ou conteúdo do ato administrativo praticado pela administração pública. Bacana? Você sabe quando é que o objeto é ilegal? Você sabe quando é que temos um vício no objeto, melhor dizendo?
Nós vamos ter um vício no objeto quando ele for ilegal, imoral, impossível, indeterminado. Vou repetir. Haverá vício no objeto quando ele for ilegal, imoral, impossível, indeterminado. Então, se, por exemplo, o chefe do executivo faz um decreto autorizando menores a consumirem bebida alcoólica. É óbvio que esse conteúdo fere frontalmente a lei. Então, se o conteúdo fere a lei, ele é ilegal. Temos vício de conteúdo. Da mesma maneira, se ele for imoral. Da mesma maneira, se ele for impossível. Mas como assim impossível? Ué, imagina que você vai fazer prova para a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. Bacana? E tem TAF, Teste de Aptidão Físico. E ali no TAF ele fala que você tem que fazer um pulo de altura, salto em altura, 7 metros. Você fala, caracas, eu vou ter que treinar a saltar com vara. Aí está lá, parágrafo único, sem vara. Você, por acaso, é homem rã ou mulher perereca para dar conta de pular 7 metros de altura? Claro que não. É impossível. Tá, joinha? Muito bem. E vamos falar mais um elemento? Um último elemento para fechar os nossos 5 elementos? Vamos lá? O último elemento que eu quero te apresentar é esse cara aqui, ó. É esse cara aqui. Ele chama motivo ou causa, para a gente trabalhar os 5 elementos dos atos administrativos, tá bom? Nem eu sei, estão perguntando aqui, futura promotora, quanto tempo de aula? Alguém pode me dizer? Não aparece o relógio aqui para mim. Alguém sabe me dizer quanto tempo de aula a gente já está aqui brincando com vocês? 1 hora já? Bacana, vamos lá. Só falta falar do elemento motivo. Então hoje a gente trabalhou 5 elementos fundamentais em atos administrativos. Próxima quarta-feira eu volto e vou trabalhar, sabe o que com vocês? Os atributos dos atos administrativos. Autoexecutoriedade, presunção de legitimidade, presunção de veracidade, tipicidade. Alguns falam exigibilidade e executoriedade, tá bom? Imperatividade. Então a gente vai trabalhar os atributos do ato administrativo. Mateus, a gente teve uma aula só de improbidade já, que foi a primeira aula que a gente deu no Instagram. Mas como a gente vai voltar sempre, é um ciclo, né? Então mais adiante eu vou falar de improbidade administrativa. Mas no site da Rede Júris, que é uma das escolas que eu trabalho, lá eu fiz uma gravação mais completa sobre improbidade administrativa. Então você consegue baratinho, acho que é coisa de R$ 15, é a aula de improbidade administrativa lá na Rede Júris. Então é só você clicar na Rede Júris, procura lá Thales Perrone. Para quem está chegando agora, meu Instagram é Thales com THALES _ Perrone, P de pica-pau, E de elefante, RRON de navio, E de elefante. Thales _ Perrone, tá bom? Gente, o elemento motivo para a gente concluir e fazer o sorteio, né, do livro de Direito Constitucional aí para você, é o seguinte: toda vez que a administração faz um ato, é porque ela teve um motivo ou causa, tá? Por exemplo, esse primeiro quadrado eu chamo ele de fato. Esse segundo quadrado eu chamo ele de direito. Thales, como assim? Se a administração faz uma multa de trânsito, significa que ela teve um motivo. Qual foi o motivo que ela teve? Fato. Você foi pego dirigindo sem cinto de segurança. Direito. O Código de Trânsito Brasileiro diz que ela tem que te multar. Pronto. Ela tem um fato. Ela tem um direito. Então ela tem um motivo ou causa. E aí, com base no motivo ou causa, ela faz o ato administrativo. Agora, eu chamei esse quadrado de fato. Fato é o acontecimento. Fato é a situação. E aí, na hora da prova, decore os apelidos, tá? Aluno meu tem que saber vários nomes. Eu chamo de fato, acontecimento, situação. Eu chamo de fato, motivo de fato, situação fática, pressuposto de fato, situação de fato. E o direito que ela usou? E a base normativa que ela usou? E o fundamento jurídico que ela usou? Eu chamo de direito, motivo de direito, situação de direito, pressuposto de direito, situação de direito. Pega o fato, pega o direito, ela tem motivo ou causa para fazer o ato administrativo. Tá bacana? Última informação para a gente fechar. Thales Perrone, com tira o I, põe o E. Deixa eu digitar aqui para vocês. Última informação, para a gente fazer um sorteio bacana aí do livro de Direito Constitucional e da minha apostila de exercícios comentados.
Aí, pessoal, no Instagram, eu joguei aqui para vocês, tá? Thales, _ Perrone. Isso, como colocar aí? Thales, _ Perrone. Tá joia? Segue esse Instagram aí para você poder resolver as questões de concurso público, tá bom? Pessoal, para a gente encerrar, quando a gente fala nos 5 elementos, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, desses 5 que a gente trabalhou hoje, somente 2 elementos são chamados de elementos discricionários. É o motivo e o objeto. Acabou. O resto tudo tu fala que é elemento vinculado na hora da prova. Então, galera, se a banca falar quais são os elementos discricionários, você vai responder o quê? Motivo e objeto. Acabou. O resto tudo você fala que é elemento vinculado. Se o ato é vinculado, todos os 5 elementos são vinculados. Se o ato é discricionário, só 2 elementos são discricionários. Motivo e objeto. E o resto é elemento vinculado. Tá bom? Chega por hoje. O dia já foi cheio, já demos aula de manhã, já tive trabalho no Tribunal Eleitoral à tarde, já dei aula à noite e agora essa live com vocês. Agora eu quero descansar. Então, nós vamos fazer o sorteio. Sorteio do que, Thalys? Primeiramente, vamos fazer o sorteio do livro do nosso companheiro aqui, ó, Vitor Cruz, tá bom? Ah, deixa eu fazer uma propaganda.